Está ligado. Bem, uma boa tarde a todos, senhores vereadores, senhores jornalistas, distintíssimo público, meus funcionários do município, dar então as boas-vindas aos novos vereadores. É a nossa primeira reunião deste mandato 2017-2021. Cumprimento à vereadora Sofia, à vereadora Mena Esteves, ao vereador Zé Augusto, ao vereador Rui Barreiro. A vereadora Cristina hoje está em substituição do vereador Nuno Serra, que teve um imprevisto nas jornadas parlamentares do PSD e enviou uma mensagem a dizer que não poderia estar presente na reunião de hoje. A vereadora Inês já cá estava no anterior mandato, connosco, também com desejos e votos de um bom mandato até 2021. Vereador Jorge Rodrigues e vereador Ricardo Rato. Temos, dando início à nossa reunião, gostava de propor aqui uma alteração que tem a ver com o ponto 18. O ponto 18, para o vereador Ricardo Rato estar já, votaríamos antes da ordem do dia o ponto 18, que é a suspensão da vereadora Cláudia Coutinho até ao final deste ano. Alguém se opõe à alteração? Não, eu só queria chamar a atenção de que, de facto, a própria abertura aqui informática, sim, já consta lá o nome do vereador. Sim, mas tem que ser votado. Ricardo Rato, sim. Tem que ter atenção. Tem que ser alteração. De facto, formalmente, na convocatória da reunião, está, ele ainda não sim, foi substituído. Não. Portanto, é que eu estou a dizer, para ser o primeiro ponto a ser votado é este mesmo para... Isto para estar a funcionar está vermelho? É vermelho. Ok. Tudo bem, mas não temos nenhum... Não temos nada a opor. Muito bem. Votando então o ponto 1, depois entrando suspensão do mandato da vereadora Cláudia Coutinho. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Entrando no período eu só queria dizer uma coisinha, portanto, sim, relativamente a esta matéria. Dizer, portanto, que a nossa posição inicial relativamente a este ponto era de abstenção, por considerarmos que, enfim, que isto tem mais a ver com a gestão interna do próprio PSD do que propriamente com uma gestão da Câmara para a qual seja pedida a solidariedade dos outros vereadores. No entanto, enfim, e apesar de considerarmos que lamentamos que haja necessidade de proceder à substituição logo na primeira reunião de 2 eleitos diretos nas últimas eleições, enfim, damos o benefício da dúvida relativamente a essa matéria e por isso não nos pronunciamos desfavoravelmente relativamente a este pedido de alteração. Não queremos, no entanto, deixar de reforçar que espero que isto seja, enfim, um acidente de percurso e que não continue a acontecer, porque, de facto, enfim, os eleitores pronunciaram-se numa determinada expectativa. Mas era só. Muito obrigado, Sr. Vereador. E claro que será por um tempo curto, relativamente a essa matéria. Entrando no período antes da ordem do dia, alguns vereadores causado a palavra? Muito bem. Também usarei da palavra. Vereador Rui Barreiro. Muito bem, então... Temos uma hora para o período antes da ordem do dia, quer dizer que já nas anteriores reuniões conseguimos sempre respeitar essa hora e, portanto, esperamos que assim seja. Claro que se houver algum assunto com uma importância maior, alargaremos esse período. Não, já está, ficou já está nata. Sim, isso já vamos ver a seguir. Muito bem. Vereador Rui Barreiro. Muito bem, eu julgo que não haverá necessidade de ultrapassar essa hora que temos para o período antes da ordem do dia, pelo menos hoje. Sim, sim. Mas relativamente a essa matéria, eu, em primeiro lugar, queria começar por agradecer a todos os elementos que foram, enfim, desempenharam funções autárquicas no último mandato, independentemente da cor política pela qual foram eleitos, e julgo que é sempre importante agradecer o trabalho desenvolvido, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, quer também nas Juntas de Freguesia. Portanto, esta era a primeira saudação que o Partido Socialista queria fazer, era de agradecimento a todos aqueles que cessaram funções e que deram certamente o seu melhor ao serviço do município de Santarém. Depois, queria também felicitar os atuais eleitos, quer das Juntas de Freguesia, quer da Assembleia Municipal, quer da Câmara, e dar os parabéns a todos aqueles que, enfim, ganharam, porque devem merecer esses parabéns, mas também àqueles que, tendo perdido, deram a cara e assumiram o combate político
e que também esses devem ser parabenizados, porque a democracia só se constrói precisamente dessa forma. E, portanto, queria deixar estes 2 pontos, em nome da bancada do Partido Socialista, claros. Passado estas notas, queria reforçar aquilo que já disse relativamente ao ponto número 1 que nós já votámos, da vereadora Cláudia Coutinho, que, enfim, pediu a suspensão do mandato por um período de 68 dias, e dizer que, enfim, que gostaria que a Câmara reunisse regularmente e, portanto, sendo certo que a substituição até é uma figura mais utilizada normalmente pela oposição do que por quem tem responsabilidades de gestão, eu gostaria que a Câmara reunisse, enfim, com a maior regularidade possível e também dentro daquilo que são os eleitos normais do Executivo Municipal. Sendo certo que todos eles estarão certamente em condições, os seus substitutos, de dar o seu melhor pelo município, que é esse o objetivo. E dizer, por último, relativamente a esta matéria, que, pela parte do Partido Socialista, há a máxima disponibilidade para a colaboração existente entre diferentes forças políticas, desde que haja uma relação séria, cordata, solidária e em que os objetivos sejam claros e bem estabelecidos, será certamente possível trabalhar em conjunto. E a esse propósito do trabalho em conjunto, não sei se o Sr. Presidente quer que eu fale já sobre a proposta que foi feita. Poderá falar, eu também irei falar disso a Muito seguir. bem, então, assim sendo, eu diria que é bom que seja claro que nós tivemos uma reunião na passada quinta-feira, em que foi proposto ao Partido Socialista, digamos que um conjunto de pelouros. Eu até vou sacar-me aqui da minha cábula para não me esquecer rigorosamente nada. E, portanto, nessa reunião, pela parte, estiveram presentes, portanto, o Presidente da Câmara e a vereadora Inês Barroso, estiveu o Presidente eleito da Assembleia Municipal, o Joaquim Neto, e os autarcas Manuel Afonso e Diogo Santos. A proposta apresentada, portanto, de pelouros, era nada mais nada menos que a ação social, a saúde, a habitação, trânsito, arquivo e biblioteca. Havia 2 condicionantes que foram colocadas em cima da mesa. Uma delas era que seria uma vereadora escolhida pelo atual Presidente e, portanto, não era, digamos que, pelouros para o Partido Socialista, não, eram para uma vereadora que seria escolhida pelo atual Presidente, e também não haveria condições de fornecer um apoio escolhido por esse vereador que viesse a ser apresentado. Tivemos a ocasião de dizer, logo na altura, que a nossa perspectiva de colaboração ativa pressupunha também a participação na gestão das empresas municipais e, enfim, que sem condições disso acontecer, e nomeadamente de haver um apoio efetivo àquilo que viesse a ser a escolha do Partido Socialista, não haveria grandes condições de colaboração. Por outro lado, enfim, achamos excessivo essa pretensão do Presidente da Câmara, enfim, fazer uma proposta ao Partido Socialista e querer, ao mesmo tempo, escolher quem é que são os eleitos do Partido Socialista que devem ficar com esses pelouros. Na altura tive a ocasião de dizer, portanto, que na minha opinião não haveria condições de podermos trabalhar em conjunto, mas depois de conversar internamente, enfim, chegámos à mesma conclusão e tive a ocasião de lhe comunicar exatamente, tal qual como tínhamos combinado, combinámos e no sábado transmiti-lhe precisamente essa questão. E, portanto, relativamente a isso, enfim, é o que se me oferece para já dizer. Depois, queria começar por dizer que durante a campanha eleitoral tivemos a ocasião de visitar um conjunto de espaços municipais e espaços sob gestão municipal e ficámos francamente preocupados com algumas das coisas que vimos. E porque ficámos extremamente preocupados, gostaríamos de sensibilizar de imediato o Executivo Municipal para o mau estado de algumas instalações municipais que não dignificam nem o município nem quem nele trabalha e consideramos que, independentemente das contenções orçamentais, deve ser feito um esforço para dignificar o espaço
que é utilizado hoje pelos trabalhadores municipais, alguns deles efetivamente em muito mau estado. Por outro lado, e por último, gostaríamos de solicitar ao Sr. Presidente que agendasse em reuniões futuras, não precisam ser estes assuntos ser agendados todos por uma reunião, enfim, podemos até ao Natal, temos a ocasião de ter algumas reuniões, mas há um conjunto de dossiês que nós gostaríamos de ver aqui esclarecidos, debatidos e conversados. Um deles prende-se com o quartel da GNR de Alcanedo. É um processo que tem barbas, digamos assim, e nós consideramos extremamente pertinente que, do ponto de vista da oferta da segurança, exista um quartel da GNR em Alcanedo, mas aparentemente este processo arrasta-se no tempo e dizem algumas das informações, enfim, algumas das fontes que nós tivemos acesso, que a Câmara também não tem feito aquilo que deve relativamente a essa matéria, e, portanto, nada melhor do que agendarmos esse assunto e percebermos se há alguma coisa da parte da Câmara em falta ou se os problemas para a não existência da concretização do quartel da GNR de Alcanedo se prendem com outras matérias. Depois, temos um outro assunto que gostaríamos também de ver aqui agendado e discutido, que se prende com a escola e o processo de escola em Almoster, que foi um processo que gerou alguma polémica interna, que aparentemente ainda não está resolvido, já deveria estar resolvido, e, portanto, gostávamos também de ver esclarecidas algumas matérias relacionadas com este assunto, portanto, e solicitávamos também o agendamento deste dossiê. Temos ainda um outro dossiê que gostaríamos de ver discutido, que se prende com o processo de arrendamento do edifício da Capela e Aivanas, conhecido mais por Centro Comercial Escala 4. Daquilo que nos é dado de conhecer, é um processo de arrendamento que se arrasta há mais de um ano. A Câmara está a pagar a renda sem qualquer utilização pelas associações ou coletividades que supostamente deveriam utilizar aquele espaço e, portanto, na prática está a gastar dinheiro de todos nós sem qualquer tipo de mais-valia. Nós gostaríamos de saber por que razão é que foi feito o arrendamento, em que condições, porque é que se arrasta no tempo a não ocupação daquele espaço, se o espaço se reúne ou não reúne condições e, portanto, também gostaríamos de ver esse assunto agendado. Temos ainda uma matéria que nos chocou profundamente durante a campanha eleitoral, que foi o estado em que se encontra o presídio, o edifício do antigo presídio e o espaço da Escola Prática de Cavalaria. Verificámos que algumas zonas estão completamente em ruínas, não dignificam nem o município, nem quem é, digamos que o seu utilizador, e, portanto, gostávamos de saber qual é o ponto de situação. Daquilo que nos foi dado a conhecer durante esse período, portanto, são imóveis que ainda não estão pagos, nem se iniciou o seu pagamento, que são ocupados parcialmente por enfim, associações ou algumas cedências feitas pelo município, mas julgamos que é um assunto demasiado importante para que não seja dado a conhecer qual é o ponto de situação, quando é que se paga, quanto custa, o que é que se pretende fazer, de que forma as pessoas e as associações estão naquele espaço, quem paga a água, quem paga a luz, qual é a relação jurídica que existe entre a Câmara e a entidade proprietária, qual é, digamos que a relação jurídica ou outra entre aqueles que lá estão e os outros, e as outras entidades, e nomeadamente a Câmara Municipal. Portanto, achamos que é um assunto que merece também o agendamento numa futura reunião. E, por último, gostaríamos de acompanhar em detalhe o processo das barreiras de Santarém, nomeadamente aquilo que se prende com as obras que estão a decorrer, com as alterações que eventualmente venham a surgir e com as outras barreiras que, segundo o relatório, na altura apresentado, também apresentavam alguns problemas e que não têm prevista qualquer intervenção e, portanto, também sobre essa matéria gostaríamos de ver agendado o assunto. Portanto, julgo que consegui ser suficientemente económico nas minhas palavras e, portanto, mas já deixo aqui matéria suficiente para nós podermos discutir ao longo destes primeiros meses do mandato. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Agente. Acho que é uma coisa. Muito bem, muito obrigado. Deixa-me só pôr aqui. Muito bem, eu só sobre dar aqui duas notas que são importantes. Uma queria reforçar
que já foi público, a Águas de Santarém renova a distinção com selo de qualidade exemplar de água para consumo humano. É com muito orgulho que, mais uma vez, temos esta distinção e que a entrega do prémio irá decorrer no dia 8 de novembro, durante o 12º Expo Conferência da Água, e isto não podíamos deixar de ser, já o demos a conhecer através da comunicação social, mas em reunião de Câmara queria dar esta informação também. E dizer que amanhã temos no nosso Conselho a primeira edição do esportivo. As primeiras edições esportivas séniores vão decorrer no nosso pavilhão amanhã, durante a tarde, a partir das 14h30, para assinalar o Dia Mundial da Terceira Idade. As jornadas terão um formato de competição, havendo 8 jogos: bowling, bola ao cesto, arroz ao minuto, bóssia adaptado, curling adaptado, argolas nos pinos, rampas, corridos com garrafas e, portanto, vão ser 12 equipas das várias instituições do nosso Conselho e, portanto, se alguém quiser estar presente, era importante. Isto também irá participar uma turma do Liceu Sá da Bandeira, que, portanto, irá apoiar nestes jogos e, portanto, e assim comemoraremos o Dia Mundial da Terceira Idade, daquilo para onde todos caminhamos. Dando aqui algumas notas relativamente ao que o vereador Rui Barreiro disse, também tive a oportunidade, quando do discurso de tomada de posse dos nossos órgãos eleitos e da Assembleia Municipal, de dizer isso mesmo, um obrigado a todos os que participaram nesta eleição autárquica de 1 de outubro. Foi uma participação cívica massiva, conseguimos ter mais gente do que há 4 anos atrás e, portanto, os parabéns a todos, independentemente de quem ganhou e de quem perdeu. Claro que uma saudação especial a todos aqueles que tomaram posse agora, que foram eleitos. Relativamente à questão dos pelouros, aquilo que o vereador Rui Barreiro disse, só que uma ou outra pequena correção, que não é muito diferente do que vou dizer do que o vereador disse, porque corresponde quase na íntegra à nossa interpretação. Realmente referi que seria à semelhança de há 4 anos atrás, e recordo, nós há 4 anos atrás também tínhamos dito que gostaríamos que houvesse um tempo inteiro para o PS e outro tempo inteiro para a CDU, e quando disse isto, o vereador disse que para eles teria que ser mais alargado, teria que ser no âmbito das empresas municipais e com outros assessores, onde eu disse que isso não estava na nossa intenção, como não esteve há 4 anos. Seria um pelouro a tempo inteiro e com pelouros com alguma relevância, como podem verificar. Ainda há aqui outro que estava em cima da mesa, que teríamos que verificar uma coisa, que era o património, que o vereador também pode confirmar. Para além destes, seria a questão do património, que eu teria que ver só a ligação à questão do pelouro, do urbanismo, se teria que ficar ou não pendente esse pelouro. Imediatamente o vereador Rui Barreiro disse que, sendo assim, para ele não, mas queria ver com o Partido Socialista, não seria só ele a decidir. Relativamente à questão, disse que teria preferência pelas 2 vereadoras, não por uma em específico, dentro das 2 vereadoras, seria importante, e também foi dito que os pelouros até pareceriam que estavam mais adaptados a uma delas. Portanto, foi essa a decisão. Portanto, as coisas, com uma ou outra pequena diferença, mas estão na íntegra. Portanto, mas continuo a dizer que terei todo o gosto sempre, há muitas evoluções que possam estar presentes na gestão, e o que eu tenho dito sempre é que todos nós ganharemos muito mais se caminharmos, e as palavras que vou dizer hoje foi as que disse há 4 anos atrás, se caminharmos todos de mão dadas, porque quando se caminha assim, o caminho acaba sempre por ser mais largo e não é tão estreito como muitas vezes é. Dizer que há 4 anos tínhamos condições muito mais adversas, estávamos no início de um programa de ajuda. Portugal também estava com esse programa de ajuda, tínhamos dívidas muito mais complicadas. Hoje, felizmente, as coisas não são assim, temos dívidas a curto prazo no montante de 80 mil euros, ainda há bocado estávamos a ver isso. Relativamente às juntas de freguesia não temos nada, pagamos de acordo com a DEGAL a 50 e poucos dias, mas se nós retirarmos o efeito de escola prática de cavalaria, pagamos a pouco mais de 15 dias. E porque o efeito de escola prática de cavalaria, como o vereador Rui Barreiro disse, nós não estamos a pagar
a Escola Prática de Cavalaria, a EPC, e, portanto, essa faturação influencia para o cálculo da DGAL relativamente aos pagamentos em atraso. Mas os pagamentos, efetivamente, pagamos a cerca de 15 dias aos nossos fornecedores e a todas as entidades. E, portanto, como estou a dizer, o convite que foi feito, ficará sempre em cima da mesa, caso haja essa vontade e essa participação. O que disse há 4 anos é o que mantenho hoje e atualmente. Relativamente aqui a alguns dos pontos que o vereador referiu, dizer relativamente à questão dos espaços municipais. Vereador, deixe-me dizer que, e vamos acompanhando, e neste debate que foi havendo ao longo deste último mês de setembro, essencialmente o mês de setembro, tivemos a oportunidade de ver isso. Mas eu recordo a evolução que foi feita em muitos desses espaços e também muito do que foi apresentado, muitas vezes, não era a realidade. Porquê? Temos sempre muito a fazer, mas eu também me recordo, quando cheguei como vereador, por exemplo, ao estaleiro, sei como é que estava o estaleiro e o que fizemos a posteriori. Estive lá, ainda lá estive esta semana, e, portanto, terá obras, com toda a certeza, mas recordo, e muito do que foi mostrado, podem mostrar outras, recordo, não havia refeitório, temos um refeitório, não havia a arrumação que há, portanto, isso tudo foi feito nos últimos anos e, portanto, foi bastante essa matéria. Sobre os assuntos, sem ser aqui a particularizar nenhum, claro que iremos dar informação e teremos todo o interesse. Relativamente à questão da GNR, quero dizer que fomos nós, no anterior mandato, que conseguimos, finalmente, que a Administração Interna desse um passo para a concretização deste quartel da GNR em Alcaneda. É importante. Tem havido troca de documentação com o Ministério da Administração Interna e, portanto, nós esperamos que isso seja uma concretização e podemos dar a conhecer tudo o que enviamos. Não há problema da parte da Câmara ou não? Não há problema nenhum da parte da Câmara. Eu não quero que me esclareça hoje. Sr. Vereador, mas eu posso já dar aqui as notas, eu farei aqui uma breve resenha de todos, já para ficar já com alguma... Mas eu prefiro que não fizesse. Não, mas faço uma breve resenha já e depois daremos toda a informação, ou seja, é assim que trabalhamos e é assim que trabalharemos sempre com a partilha de informação. Ainda há cerca de um mês e pouco, foi pedido um levantamento ao município de Santarém, que foi enviado, o vereador Luís Farinha, na altura, enviou esse levantamento para o nível da GNR, ao nível do projeto, e, ou seja, avaliarem todas as condições, porque estamos a portar-nos... Foi enviado um projeto? Não é projeto, o levantamento para projeto, relativamente aqui. Um levantamento que foi solicitado, não sei em que termos é que era. Mas qual é, portanto, a Câmara é que fez o levantamento? Havia um levantamento que foi solicitado, toda a documentação, e eles depois estão a tratar do projeto e do que for necessário. O município de Santarém assumiu com a Junta de Freguesia que as obras que seriam necessárias seriam à nossa experiência. E o projeto seria dito, as indicações para o projeto seriam feitas pela Guarda Nacional Republicana e pelo Ministério da Administração Interna. E quem é que elabora o projeto? Era essa de umas questões que eles vão dar o estudo prévio, depois nós, for necessidade, nós concluiremos o projeto. Portanto, mas o estudo prévio é do Ministério da Administração Interna e o projeto é nosso. É uma das coisas que está em cima da mesa. Ah. Deixe-me concluir, depois falei todos. Escola de Almester. Os problemas, não sei dos problemas, ou seja, foram questões de obra que foram avançando e, portanto, poderemos ver isso sem problema nenhum. A questão do Escala 4, também o vereador Luís Farinha teve a oportunidade de falar isso numa das últimas reuniões do mandato, relativamente à questão de uma obra que será necessária de fazer no Escala 4. O presídio EPC, recordo, e isto muitas vezes não é dito, tem a ver a questão do presídio. O presídio não é do município de Santarém, como devem calcular. O município de Santarém já tentou fazer um arrendamento. Temos uma proposta feita à STAM neste sentido. Temos reuniões pedidas ao Secretário de Estado de Tutela estas matérias para resolvermos de vez. Claro que o que aconteceu com uma mudança de um Secretário de Estado a esta matéria, também nos desagradou e, portanto, iremos fazer com que isso seja uma realidade.
Sobre as barreiras de Santarém, a obra está a decorrer e também temos pedidos de reunião para que se arranjem verbas para o restante, porque nós não nos podemos esquecer que se não arranjarmos imediatamente estas verbas, quando terminarmos esta obra, terá outra obra, viria a estar outra obra a iniciar relativamente às restantes barreiras. Muito bem, entrando no período da ordem do dia, de Sousa Fernandes Gil. Presidente, eu fazia-lhe uma sugestão. Sr. Vereador, diga. Portanto, quer votar todo em... Que era para votarmos todas as propostas de ratificação. Do 1 ao 13? Do 1 até ao 13. Sim. Do 1 até ao 13, precisamente para conseguirmos, digamos que, acelerar a reunião, porque me parece que, enfim, que são assuntos sobre os quais, enfim, não houve ainda a oportunidade de nós podemos aceder com o necessário detalhe relativamente a estas matérias, mas como são ratificações do despacho do Sr. Presidente, portanto, a nossa posição de voto é de abstenção e, portanto, podemos votá-los já todos. Vamos a citá-los um a um. Do ponto 1 ao ponto 13, mas ficará para a ata de Susana Fernandes Gil, ponto 2 de Vítor Manuel Barreiro António, ponto 3 de Luís Miguel Paulo Ferreira, ponto 4 Paulo Alexandre Murta da Silva, ponto 5 José Ribeiro Antunes, ponto 6 Ângelo José Guedes Vieira, David Avó Unipessoal número 7, 8 de Manuel Joaquim Júnior, 9 Alexandre Miguel dos Santos Martins, 10 de Cátia Abreu Carreira, 11 de Pequenos Seres Limitada, 12 José Manuel Silva Gervásio e ponto 13 de Gadirripas, Artigos de Madeira Limitada. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com 4 abstenções. O ponto 14, penso também do ponto 14 ao ponto 17, poderá... Temos aí uma ligeira questão. Sim. Estamos disponíveis para votar todos. Há aí uma ligeira questão, que é o ponto 15, que a Sra. Vereadora, por razões familiares, não participa na discussão e na votação. E a nossa votação, a nossa posição de voto é de votar favoravelmente todos os pontos. Do ponto 14 ao ponto 17, a vereadora Virgínia não votará o ponto 15. A vereadora Virgínia Esteves. A vereadora Virgínia Esteves não vota o ponto 15. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, votado por unanimidade, à exceção do ponto 15, todos os pontos. Ponto 18 foi votado. Ponto 19. Delegação de competências da Câmara Municipal de Santarém no seu Presidente. Alguns senhores querem dar a palavra? Sim, eu gostaria de usar da palavra. Sr. Vereador, faça a favor. Deixa-me só abrir aqui a documentação. Não, aqui já não tenho. Ponto 19, que não é interesse, já não tenho. Tira lá. Isto demora tempo a abrir. Muito bem, Sr. Vereador, faça a favor. Estou à espera que isto abra, mas também posso adiantar desde já que nós vamos votar contra. E, portanto, fica já esse assunto arrumado, não criamos suspense. Fica já para a ata que nós não vamos votar favoravelmente esta proposta de delegação de competências da Câmara no Presidente da Câmara. Consideramos excessivas algumas das matérias que aqui se encontram, mas, portanto, globalmente julgamos que havia alguma vantagem em trazer à Câmara alguns dos aspectos que aqui vêm. Estou-me a lembrar, por exemplo, das alterações orçamentais ou, por exemplo, da nomeação e da exoneração dos membros das empresas municipais. E estou a falar de cor porque isto demorou um bocadinho de tempo a abrir e, portanto, mas digamos que para início de conversa, digamos que achamos excessivas as competências que são delegadas no Sr. Presidente, independentemente dos montantes e das matérias que aqui poderiam ser
chamadas à atenção e por isso, não votamos favoravelmente esta proposta. Muito bem. Quem vota contra? Quem Nós. sabe? Portanto, aprovado com 5 votos favoráveis e 4 votos contra. Ponto 20, delegação de competências no Presidente da Câmara em matéria de autorização de despesa. Tens aí, Inês, agora. Alguns senhores já da palavra? Sim, faço as palavras que referi relativamente ao ponto anterior, enfim, mantenho-as integralmente e, portanto, nós vamos votar contra. Muito bem. Dizer que aqui a alteração que há é que o limite era 250 e fica o limite do Tribunal de Contas. Sim. Portanto, não é algo que até foi muito usual no município de Santarém, mas também dar nota de uma coisa que acho que é importante, que hoje, devido com todos os mecanismos de transparência que nós temos no nosso Conselho e também que existe ao nível da plataforma das contas públicas, todos os procedimentos estão acessíveis para qualquer cidadão, para qualquer dos eleitos que o queiram ver. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com 5 votos favoráveis e 4 votos contra. Vereadores em regime de permanência, algum dos senhores que dá a palavra? Só para dizer que nós nos abstemos nesta proposta relativamente aos vereadores em regime de permanência. Eu presumo que, daquilo que percebi, apesar de não ter ainda visto o documento, presumo que o que está em causa é que, portanto, há 2 vereadores em regime de permanência e um vereador a meio tempo. É isso, não é? O Sr. Presidente não apresentou a proposta, mas, portanto, digamos que os vereadores em regime de permanência é a vereadora Inês Barroso e o vereador Jorge Rodrigues e o vereador Ricardo Rato a meio tempo. A meio tempo, sim, senhor. É isso, ok. Mas mais vereadores não conhecemos os pelouros ainda, pois não? Serão distribuídos entre hoje amanhã. Muito bem. Muito bem. Portanto, a nossa posição é de abstenção, por considerarmos que é uma matéria que deve ser decidida por quem tem o poder para decidir e, portanto, independentemente da nossa visão política da coisa, não faz sentido que haja um voto de sancionamento no início do mandato. Vereadores em regime de permanência, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com 5 votos favoráveis e 4 abstenções. Periodicidade das reuniões, a periodicidade será a segunda-feira, 15 em 15, será às segundas-feiras, 15 em 15 dias. Alguns vereadores que dão a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. E sobre isso, tinha aqui a proposta, aproveitei este ponto, não o disse ao início, das próximas reuniões serem a 13 e a 27 do 11. Os senhores vereadores, algum tem pertinentemente essa matéria? Calma, Sr. Presidente, deixa ela calma. A 13 e a 27. 13 e a 27. Proposta dos nossos órgãos e depois mantendo mais ou menos esta periodicidade. Vocês têm algum problema? Aparentemente não há problema nenhum, portanto. Muito bem. Então as próximas reuniões ficam a 13 e a 27 de novembro. Ponto 23. Proposta de pagamento de vencimentos. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Fica no dia 22 de cada mês, no dia útil que lhe antecede, à semelhança do que tem sido feito até aqui. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 24. Regime de gestão limitada dos órgãos de autarquias locais dos seus titulares. Algum dos senhores vereadores quer... Quero apresentar o ponto, Sr. Presidente, só para... Sim. Fazer aí alguma pedagogia relativamente aos novos vereadores, que faz sentido que... Sim, os vereadores leram a proposta também. Sim, está bem, mas para além de ler a proposta... Mas quer que leia a proposta? Não, quero que o senhor apresente, digamos que... Sim, posso apresentar, ou seja, isto tem a ver, ou seja... Diga? O quê? Mas qual é que é a ideia de apresentar a proposta, vereador? Se tiver alguma dúvida, eu esclarecerei a proposta, mas terei que estar a fazer a apresentação. Mas, Sr. Presidente, se não quer fazer a apresentação, não faça a apresentação. Não faço apresentação nenhuma, portanto... Qual é que é o motivo de querer que faça a apresentação? Eu acho que era útil, considerando o número de pessoas que estão aqui à volta desta mesa, que é a primeira vez que cá estão,
que era útil que pudesse, digamos, que fazer alguma pedagogia, mas isso deixa ao seu critério. Se não quiser, vamos a isso. Vamos à votação. Os seus vereadores poderão ler isso e, portanto, aí toda a documentação, ou seja, o que temos feito com todos os vereadores que entram novo, ou seja, devem ler toda a documentação e dizer também uma coisa, relativamente até em algumas matérias, como, por exemplo, o Código da Contratação Pública, que já estamos a preparar. Não é só que aprendam e se perceba o atual regime, mas também o novo, que no dia 1, e também sensibilizo isso, a partir do dia 1 de janeiro, muitas alterações vão ver ao nível da contratação pública e também muito ao nível de alguns dos limites, o que, e faço já aqui este alerta, hoje tivemos reunião da Comunidade Intermunicipal onde tomaram posse os novos órgãos, onde todos nós percebemos que, de alguma maneira, nos vai limitar e dificultar alguma do nosso trabalho, nomeadamente ao nível da contratação de projetos e ao nível de algumas outras matérias. Muito bem. Quem vota contra? Sr. Presidente, portanto, nós, relativamente a esta matéria, abstemos e eu gostava de fazer uma pequena declaração de voto, visto que o Sr. Presidente não esclareceu aquilo que eu achava que era importante esclarecer. Isto prende-se na prática com a possibilidade de continuar a desempenhar as funções pelo facto de ter sido eleito e, portanto, desde o dia 1 de 10 de 2017 até o dia 24, que foi a data em que tomámos posse, havia, portanto, a possibilidade de dar, enfim, andamento àquilo que é a gestão municipal, que é aquilo que está previsto na lei, portanto, que é a possibilidade que é dada ao Sr. Presidente da Câmara, considerando, enfim, que nada tivemos a ver com essa matéria e, portanto, não há razões para votarmos contra e, portanto, por isso abstemos. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 4 abstenções. Taxa municipal de direitos de passagem, fixação para a taxa 2018, propomos a taxa igual à do ano passado. Alguns senhores casar a palavra, só dizer que, para terem nota, quanto é que cobrámos o ano passado com isto, na reunião de hoje, cerca de 20 mil, vereador Jorge. Cerca de 20 mil, portanto, estamos a falar de uma taxa que faz entrar nos cofres municipais cerca de 20 mil euros. Nós consideramos que o princípio geral da taxação deve, face àquilo que é a situação financeira em que nos encontramos, deve ser um princípio que deve ser sempre devidamente ponderado, independentemente do montante, que é um montante pouco significativo, mas acaba por ser importante. Nós vamos votar contra esta proposta porque consideramos que está na altura de repensar aquilo que é pago em termos de taxas e licenças, e esta é a primeira que aparece aqui no Executivo Municipal e, portanto, queremos chamar a atenção do PSD e da liderança municipal que vale a pena olhar para as taxas e licenças e tentar perceber de tudo aquilo que legalmente for possível, que se deve ser reequacionado aquilo que hoje os municípios, sobre os municípios, direto ou indiretamente, acontece. E, portanto, esta é a nossa posição, porque gostaríamos que tudo aquilo que se prende com taxas e licenças e outras matérias, aliás, dissemos durante a campanha eleitoral, que fosse repensado e, portanto, sendo esta é a nossa primeira posição de voto e, portanto, votamos contra. Muito obrigado, Sr. Vereador. Dizer o seguinte, o município tem uma comissão que está a rever todas as taxas do nosso município. Partilhamos essa opinião e, como sabe, a lei estipula como devem ser calculadas as taxas. Dizer que nós fizemos esse estudo há uns anos atrás e temos feito essa adaptação, mas também achamos que está na altura de verificar isso. Também a situação do município não é a que foi há uns anos atrás e do ponto de vista do que é aquilo que nós achamos que será o desenvolvimento do nosso Conselho, claro que haverá algumas delas que terão algum sentido que sejam revistas e, pronto, quando essa comissão estiver concluído o seu trabalho... E qual é a previsão Já deveria estar, portanto, eles têm reunido, não tinham o pluro na altura, portanto, o vereador Jorge, portanto, também se ficará com... Iremos tratar disso em conjunto e, portanto, desenvolver essa matéria. Muito bem. Quem vota contra? 4 votos contra, 5 votos favorável, aprovado por maioria. Ponto 26. Comissão de Melhoramentos e Culto da Capela Mosteiros Alcanis. Isto é uma retificação da deliberação, porque os documentos apresentados não chegam à atualidade do que foi deliberado. Nós aí sobre essa matéria, enfim, precisávamos que
quando há matérias que vêm do mandato anterior... E já vem ainda mais mandatos. Por isso mesmo, eu só estou a dizer do mandato anterior, mas podia dizer mais mandatos. Que fosse junta, pelo menos, o extrato da ata que sobre esta matéria, enfim, aconteceu, porque nós não, na documentação que nos foi presente, isso não existe. E, portanto, nós não estamos em condições de saber o que é que aconteceu. Eu posso tirar o ponto? Não vale a pena, como quiser. Nós não vamos votar contra. Sim. Nós vamos nos abster só porque não temos a informação suficiente. Mas, portanto, não vale a pena estar a atrasar mais este processo, mas da próxima vez, que sempre que haja remessa para deliberações anteriores, que as deliberações anteriores estejam cá, para que nós possamos, efetivamente, avaliar com rapidez da bondade da mesma. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Ponto... Não. A possibilidade com 4 abstenções. Peço desculpa. Tinha pensado que era unanimidade. Portanto, Nazaré, então, estão com atenção. O ponto 26 foi com 4 abstenções. Muito bem. Ponto 27, bombeiros voluntários do Conselho, seguro de acidentes pessoais, estão a pôr a espécie. Alguns senhores casados a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 28, cedência precária de bens à Escola Secundária Dr. Gino Estal Machado. Alguns dos senhores vereadores que usado a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 29, a perspectiva de venda da propriedade plena do lote 11 da urbanização de Salmeirim. Alguns dos senhores vereadores que usado a palavra. Sr. Presidente, eu queria só dizer que era bom que este assunto se encerrasse. Sim. Porque senão qualquer dia estamos a dar este imóvel. Isto foi uma revelação, passou para 21 mil euros, ou seja, 24 a 21 Exato, e o que eu estou a dizer é que se continuarmos aqui a trazer este assunto, provavelmente daqui a pouco damos o imóvel. Portanto, já passou de 24 para 21 mil. Se isto continuar assim, sem fazer as... Portanto, também não é nosso interesse. Que seja fixada... Pois, eu julgo que não. Que seja fixada uma data a partir do qual... Quer dizer, senão... Nunca mais nem o pai morre, nem a gente almoça. Espero que fique resolvido desta vez. Faz sentido que se resolva de uma vez por todas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 30, também na zona industrial de Santarém, e isto tem a ver com o direito de superfície, ou seja, que é para o município de Santarém não exercer. Sr. Presidente, não sei se quer dizer mais alguma coisa sobre este processo. Sr. Vereador, eu ia perguntar se quererá... Eu quero. Muito bem. Eu quero, quer dizer, em nome da bancada do Partido Socialista, que analisou detalhadamente este processo, quero primeiro fazer um protesto, que não consigo compreender como é que um assunto que entra em abril de 2017 para a Câmara se pronunciar relativamente ao direito de preferência, que tem um tempo limitado para o fazer, vem à reunião do dia 30 de outubro de 2017. Portanto, o que nós vamos votar hoje aqui é uma espécie de pró-forma, porque não exercemos, se fosse para exercer, não exercemos em tempo útil o direito de preferência. E, portanto, a proposta que vem do Sr. Vereador Luís Farinha, em junho, salvo erro, ela também já estava fora do tempo, mas ele diz que é muito urgente e, portanto, para ser agendada, não compreendo como é que, sendo tão urgente, ainda estamos agora nesta primeira reunião deste Executivo e no final do mês de outubro, a deliberar uma matéria. E, portanto, nós queríamos deixar este voto de protesto e esperar que não haja mais situações semelhantes no Executivo Municipal, porque o Código é claro, nós temos um tempo para nos pronunciarmos. Neste caso, a proposta do Sr. Vereador é de que não se exerça o direito de preferência, estamos a falar de um lote da zona industrial, nós vamos nos abster, mas queríamos deixar claro e queríamos que fique em ata claramente este voto de protesto, porque não é aceitável que um processo que dá entrada em abril de 2017 seja deliberado quase em novembro do mesmo ano. E, portanto, passaram muitos meses e, portanto, alguma coisa deve ter acontecido. Nós não sabemos o que é que foi, mas não me parece razoável, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Dizer que concordo e também hoje nós temos uma coisa que há um tempo atrás, quando esteve cá a última vez como vereador, não estava, mas hoje na documentação está toda a tramitação e todos os passos que seguiu. Não sei se sim, nós não adivinhámos, tivemos que ver claro, nós de um lado. Na secção de património, portanto, estão aqui muitos dos despachos, mas concordo, claro que isso terá que, toda a tramitação que seguiu dentro dos nossos serviços terá que ser abreviada relativamente a essa matéria, mas todos os despachos estão aqui sobre esta matéria, até a proposta para agendamento para a reunião de Câmara. Muito bem, quem vota contra? Nós abstemos. Quem se abstém, portanto, aprovado com 4 abstenções.
Ponto 32, anulação de valor em execução fiscal em nome de Luís Lucas, Sociedade Unipessoal. Alguns senhores já dão a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria. Ponto não, este ponto 32 é aprovado por unanimidade. Por unanimidade, peço desculpa. 32, sim. Ponto 33, anulação de fatura referente à demolição do edifício na Rua P de Santarém. Algum dos senhores já dão a palavra? Não, há aqui um outro que é... O 33 é a anulação do valor de execução fiscal em nome de Luís Lucas, Sociedade Unipessoal Limitada. Eu tenho o 32. É? Sim. Mas eles aparecem... Mas temos que ver, temos que nos seguir pela... Não, mas o que está aqui está certo, Sr. Presidente. Portanto, o 31... Exato. O Sr. Presidente é que se enganou no... Saltei no 31. Saltou. Exatamente. 31. Peço desculpa. Pedido de prorrogação de prazo de pagamento de fatura por serviços prestados... Esse é aprovado por unanimidade. Por unanimidade, sim, senhora. Ponto 32. Anulação de valor em execução fiscal em nome de Luís Lucas, Sociedade Universal Limitada. Nós abstemos-nos relativamente a esse ponto. Os vereadores abstêm, portanto, sim. Aprovado por maioria com 5. Portanto, agora já estamos e com 4 abstenções e 5 votos favoráveis. Ponto 33. Anulação de fatura referente à demolição de edifício Rua P de Santarém. Alguns sobre essa matéria, Sr. Presidente, nós queríamos referir, enfim, para além de nos irmos abster, lamentamos, digamos que aquilo que vem escrito neste processo é que, aparentemente, é reconhecido pela Câmara que a Câmara não cumpriu a sua obrigação, isto é, não notificou nem tomou posse administrativa de um imóvel e demoliu. E, portanto, tratou o município de uma forma completamente errada e por isso é que nós estamos hoje aqui a anular uma fatura que nunca devia ter existido, ou pelo menos a existir, devia ser feita como deve ser. E, portanto, espero que não... Nós temos o centro histórico com alguns problemas, temos mais... Se olharmos para a Ribeira e para outros locais do nosso concelho, temos outros casos deste género e, portanto, que os procedimentos sejam feitos como deve ser. Se há matérias que obrigam à demolição, que sejam notificados os proprietários, sejam cumpridos os prazos. Se for caso disso, que haja a posse administrativa, que se faça a demolição e que se apresente a despesa convenientemente. Aparentemente, por aquilo que na documentação existe aqui, isso não aconteceu e, portanto, estamos hoje aqui a anular uma fatura porque não cumprimos a nossa obrigação enquanto Câmara Municipal. É uma fatura de 117,45 €. Não, mas o custo administrativo desta... O Sr. Vereador, podia dizer também uma coisa, que mete essa matéria, e temos tomado várias posses administrativas, e dizer que também já aconteceu, ainda me recordo há um ano e tal, na Ribeira de Santarém, invocando o estado de necessidade, até demolimos sem ter essa posse administrativa e depois tramitamos de imediato. Não me recordo em concreto do caso, mas relativamente a isso, portanto, há que restabelecer toda a tramitação como ela devia ter sido. Muito bem. A nossa posição é de abstenção. Sim, muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 4 abstenções. Se quiser votar do 34 até ao 36... Muito bem. Nós estamos disponíveis para isso, estamos favoravelmente todos eles. Da Associação Renascer, a produção para a VI, Ambijornada, portanto, estou a pedir isenções de taxas de ocupação de espaço público. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 37, proposta de atualização das rendas para 2018, portanto, isto tem a ver com o regime de arrendamento apoiado, isto transita da lei. Mas nós, sobre esta matéria, queríamos dizer só duas coisas, Sr. Presidente. Julgamos também que, relativamente a esta matéria, deve haver, digamos que, alguma reflexão. Não sabemos quem é o vereador que vai ficar com a ação social, mas julgamos que os processos relacionados com as rendas, com o apoio ao regime de arrendamento e com tudo aquilo que tem a ver com essa obrigação do município, deve obrigar a uma reflexão por parte do município, no sentido de fazermos o trabalho que o município tem que fazer relativamente a essa matéria. E, portanto, nós, sobre esta proposta, vamos nos abster, não vamos votar contra, como é óbvio, vamos abster porque isto vem do passado, tem a ver com regras, mas suscitamos o Executivo a repensar e a refletir sobre a matéria e tentar perceber o que é possível fazer relativamente àquilo que são as pessoas que hoje em dia usufruem deste regime e de outras que eventualmente necessitem do mesmo regime, de forma a que a Câmara, por um lado, seja uma pessoa de bem, mas por outro lado também cumpra a sua função social.
Muito obrigado, Sr. Vereador. Dizer que o município aqui neste caso, ou seja, é a aplicação do regime de arrendamento apoiado e ninguém esconde, e tem sido público também que há valores substanciais de atraso nas nossas rendas e também uma outra coisa, que temos fundos comunitários no próximo mandato, neste mandato para executar relativamente algumas recuperações de imóveis, mas temos seguido sempre a lei e quero-vos dizer que recordar que é uma matéria que é muito sensível, como referiu, que temos acompanhado sempre de perto com a nossa divisão da ação social, mas que nós temos, e recordo isto, 311 casas de habitação social. E, portanto, por maioria de razão. Não, eu estou a concordar, eu estou só a dizer, mas que a tramitação terá que ser seguida, mas também muito do que tem sido feito, e recordo que a evolução do que conseguimos nos últimos anos, nomeadamente com a questão da RELIS, da Rede Local de Inserção Social, que também nos veio ajudar e muito em algumas destas matérias, e a clarificar algumas dúvidas que existiam sobre muitas matérias. Muito bem. Ponto 37. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado. Com a nossa abstenção, com a abstenção do Partido Socialista, aprovado por maioria. Ponto 38. Revisão de renda e atualização de agregado familiar, residentes em habitação social SIT no lote 6 da Praceta Abijovem. O senhor da palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 39. Sinalização de proibição de trânsito, proibindo a circulação de veículos com altura sobre 3 metros na rua do Mergulhão. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Nós queríamos dizer, Sr. Presidente, que votamos contra porque consideramos que esta proposta não resolve o problema existente na rua do Mergulhão e, portanto, proibir o trânsito e a circulação de veículos com altura superior a 3 metros. Depois excepciona-se para o caso dos serviços de higiene e limpeza. E considerando aquilo que é o estacionamento normal naquela rua, digamos que esta é uma proposta que é um paliativo. Sim. E eventualmente estaremos daqui a uns tempos a ter que vir cá ou resolver de outra maneira, e portanto nós consideramos que isto não resolve o problema. Sim. E por isso temos que votar contra. Vereador, dizer que relativamente a estas matérias, e tem sido usual, não é nossa, é nossa prática, quando essas soluções não resolvem, trazer novas soluções, e muitas vezes fazemos em período experimental. Este não está em período experimental. Não é isso que diz? Não é o que diz, é o que eu estou a dizer. Muitos até vêm em período experimental durante 3, 6 meses para nós verificarmos e fazemos, mas também vou solicitar aos serviços, e o vereador que ficará com o pelour irá solicitar isso mesmo. Para Quem é o vereador que fica com o pelour? Aqui será o vereador Ricardo. Okay. E ficar com essa incumbência de verificar se isso correrá da melhor maneira. Muito bem. Quem vota contra? 4 votos contra, 5 votos favoráveis. Aprovado por maioria. Pedido de autorização para colocação de sinal de estacionamento proibindo no lote 6 no Alto Parizal. Alguns dos senhores que dado a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 41. Atribuição de lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida junto ao Instituto de Emprego e Inserção Profissional. Algum dos senhores vereadores que dá a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 42. Deslocalização de sinal de proibição de ultrapassar na Estrada Municipal 594. Algum dos senhores vereadores que dá a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Revisão do PGES, Projeto Global de Estabilização das Encostas. Isto também é uma ratificação sobre esta matéria. Alguns senhores já dão a palavra. Sim, eu queria alguns esclarecimentos sobre isto, Sr. Presidente. Portanto, se o senhor quiser fazer o favor de explicar do que é que se trata e quais é que são os custos e se vai haver ainda mais coisas deste género ao longo do processo. Sim, não terei dúvidas sobre isto. Esta revisão do projeto verificou-se com os seguintes motivos, ou seja, a necessidade de ajustes na implantação do muro em face da sua proximidade às habitações existentes e a necessidade de redefinir a cota da sapata variável através da criação de diversos patamares relativamente à questão de um melhor encaixe na topografia real do terreno, permitindo uma otimização dos trabalhos de terraplanagem. Também a necessidade de reforçar os taludes de escavação com uma maior altura para pregagem em varão, isto são termos técnicos, e garantir a drenagem do talude de escavação revestindo o betão projetado no troço poente através. Portanto,
irão resultar alguns trabalhos adicionais e, portanto, relativamente a esta matéria, que depois também estão... Muito bem, com mas e quais é que são os custos inerentes a esta alteração? Não tenho aqui presente, Sr. Vereador. Pois é, que não vem no processo. Mas poderei fazer chegar isso e quero dizer relativamente à questão do PGES, como sempre disse, é uma obra bastante sensível e temos algumas questões, algumas matérias que nos preocupam, nomeadamente pedimos, e quero que isto fique claro, pedimos também uma reunião com a DGPC sobre algumas das matérias que advêm, sobre algo que tem sido detectado, nomeadamente tem a ver com a ermida que lá está, que temos que ter alguma preocupação com a evolução da obra e também com a manutenção no estado atual da ermida. E, portanto, como eu estou a dizer, têm surgido alguns pequenos percalçamentos à empreitada, também iremos dando sempre conhecimento, como devem calcular, e nesta matéria estou já a dizer mais um que solicitámos essa reunião à DGPC também, para que possamos estribar a evolução dos trabalhos sobre esta matéria. Muito bem. Sr. Presidente, eu sobre isto o que lhe posso dizer é que estava a pensar ter mais alguns esclarecimentos, porque, enfim, consideramos importante, obviamente, este projeto tem muitos anos, não é? E, portanto, era natural, quando foi posto a concurso, que depois, entre aquilo que é o projeto e aquilo que é a adequação à realidade, pudesse haver alguma revisão deste plano. Agora, nós não podemos votar uma coisa sem saber qual é a implicação financeira que isto tem. Portanto, é uma alteração ao projeto. Não, nós estamos só a aprovar os trabalhos. Sim, está bem. Mas vamos a aprovar os custos. Eu sei, mas está bem, mas há uma estimativa de custos. Quer dizer, então a gente aprova uma alteração ao projeto sem saber minimamente se isto custa 10, custa 100, custa 1000. É necessário fazer, Sr. Vereador? Está bem, mas eu não tenho dúvidas que seja necessário, aliás. É necessário fazer, o que está aqui a vir é a aprovação dos trabalhos, não é a aprovação dos custos. Terá que ser feito um procedimento, para isso também terá que vir cá a aprovação disso. Mas, Sr. Presidente, a gente não tem dúvidas que isto é uma alteração ao projeto. Ao projeto, sim, mas estamos a aprovar mas isso. Na sequência de um concurso público foi lançado um projeto com determinadas... Essa aprovação depois virá cá, dos custos. Certo. Como sabem, só dar aqui uma nota relativamente a esta obra. Como a obra está na competência da Câmara Municipal, não há nada que seja feito nesta obra que o Presidente pode ter sido aqui, neste caso, uma ratificação, que é uma questão de projeto, eles poderem avançar. Mas nada avançará nesta obra que não venha a reunião de executivo, porque não é o Presidente da Câmara, nem nenhum de nós que tenha essa premissa, como sabe isso tão bem como eu. Pronto, nós se tivéssemos uma estimativa dos valores em causa, podíamos ponderar, efetivamente, tomar algumas medidas. Portanto, em função dessa ausência, e que fique em ata, em função da ausência de informação que nós solicitamos, nós temos que votar contra esta proposta de revisão do projeto. Isto é uma revisão de projeto, está a ser aprovada, os custos inerentes dessa aprovação depois virão cá novamente. Muito bem. Quem vota contra? 4 votos contra e 5 votos favoráveis, aprovado por maioria. Ponto 44, proposta para a contratação de auditor externo para a revisão das contas do município relativas ao exercício para o ano 2018. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Eu só queria colocar a questão para o ano 2017, quem é o... Não tenho presente, tem sido sempre. É algum destes que está a ser consultado? Não sei, não tenho presente aqui os números. Não, eu estou a perguntar ao Ricardo para 2017. Deixa-me abrir qual é a questão e não tenho a proposta aqui. Isto é para 2018. Este é para 2018, tem que ir à Assembleia Municipal. Se 2017, se também vai ser consultado. Eu não consigo entrar. Tudo bem, nós não mudamos a nossa posição de voto por ausência dessa informação, portanto nós vamos votar favoravelmente. Nós vamos votar favoravelmente esta proposta. Decorre da lei. Decorre da lei, vai à Assembleia Municipal. Portanto, nós vamos votar favoravelmente. É preciso que haja um auditor externo e, portanto... Sr. Vereador, dar também nota de uma coisa que fazemos no município de Santarém, que outros não fazem, e por decisão minha e conversado com os nossos técnicos que fazemos, e poderei ter a oportunidade de dar, se não foi chegado pelos anteriores vereadores, nós fazemos o fecho das contas semestrais, ou seja, fazemos um relatório semestral. Como sabe, isto os municípios não estão obrigados a fazê-lo. Nós, por uma questão de transparência e por uma questão de boa gestão,
fazemos o fecho das contas semestrais e, portanto, e também o nosso revisor oficial de contas faz esse trabalho. Muito bem, ponto 44, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 45, qualificação do Largo do Mosteiro de Santa Maria de Almosteiro. Isto é a proposta de adjudicação. Algum dos senhores dá a palavra? Quem vota contra? Esperemos que seja rapidamente inaugurado. Também nós. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto é, no âmbito da CIMLT, ponto 46, proposta de escolha de procedimento de ajuste direto para a aquisição da pólice de seguros no âmbito do acordo quadro da Central de Compras. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 47, proposta de cooperação no âmbito da medida CIMLT TC02, iluminação LED em edifícios públicos ao plano de promoção da eficiência energética. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 48, tem a ver com a doação do modelo Continente, isto também é uma ratificação ao município de Santarém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 49, processo disciplinar, portanto, isto será que ser feito à porta fechada, portanto, para conhecimento, assuntos que foram à Assembleia Municipal. Darei agora a oportunidade do público falar e depois faremos o último ponto à porta fechada. Alguém do público deseja usar a palavra? Não havendo ninguém. Há duas pessoas, então. Faça favor. Muito bem. Muito obrigada. Muito boa tarde, Sr. Presidente, a todos os presentes, senhores vereadores e todos que estão presentes. Eu venho mais uma vez aqui hoje, infelizmente, a falar de uma situação que para mim é bastante difícil, mas eu também não vos quero ocupar muito tempo, porque é uma situação pessoal. Peço desculpa. Maria Teresa Pastor Rodrigues Longo. Muito obrigado. Obrigada, eu. Eu tive de fazer aqui um pequeno apanhado, porque eu também não quero ocupar muito tempo e também não quero estar aqui a desenvolver muito a situação, que já é conhecida, pelo menos da parte do Sr. Presidente. Sim. Penso que já é mais conhecida. Portanto, eu venho aqui falar, eu sou proprietária de um imóvel, portanto, de uma casa, nos Casais de Matodemo, portanto, freguesia da Várzea, já há alguns anos, desde 98, e tudo mais ou menos foi para a habitação, portanto, para estar, porque gosto muito do campo, animais, tudo isso, não interessa. Tudo correu mais ou menos bem, até uma determinada altura, em que as coisas mudaram um pouco, que tem a ver um bocado com um vizinho, principalmente da Quinta de Matodemo, que é o Sr. Manuel João Meireles Carreira, que entretanto foi comprando muitas propriedades ali à volta e foi ampliando, portanto, a própria quinta. Ficou ali a minha, não sei se por essa razão ou não, não quero estar a falar muito sobre isso, mas a verdade é que as coisas azedaram um bocadinho, no sentido em que este meu vizinho colocou ou recolocou novamente um portão de passagem na rua, e que dá acesso não só à minha propriedade, como também a algumas que estão mais ao fundo no Paú do Rosário, impedindo sistematicamente. Eu não aceitei comandos nem nada disso, porque a minha casa, a minha moradia, não fica logo no início do terreno, fica a meio do meu terreno, que tem quase 1 hectare, e eu, cada vez que viesse alguém ali à minha casa, teria que me deslocar, fosse chuva ou sol ou o que fosse, a pé, numa subida a 150 metros, para ir abrir um portão. E depois não é só isso, é uma rua pública. Pronto, é a Rua do Rosário, moro na Rua do Rosário, apesar de não estar alcatroada, mas é uma rua que sempre serviu toda a gente. Portanto, eu venho aqui reclamar por causa, eu já fiz a primeira queixa em setembro de 2012, tudo isto foi avançando, mas a verdade é que ao fim de 5 anos já houve agressões pelo meio, em que eu fui para o hospital, agredida por este senhor e o irmão
à frente da minha filha menor, em que eu fui para o hospital, portanto foi a própria polícia que me levou e tudo. Isto já envolve muitas coisas. Tenho o meu terreno atualmente, eu não consigo vender aquela propriedade, porque o meu vizinho foi criando e ampliando uma vacaria mesmo enorme, junto às casas todas do lugar, que eu sei que não pode estar legal, porque não pode existir uma exploração pecuária junto a casas, pronto. A verdade é que ela continua lá, os animais saem à vontade, há muitos animais lá solta, e neste momento eu não consigo, a minha propriedade desvalorizou totalmente, fruto da agressão e de muitas coisas que não vou falar aqui, de muito mais coisas, de um pivô de rega que já destruiu a fachada da minha casa quase toda e o interior da casa, tenho tudo devastado. Os animais andam à solta pelo meu terreno, as redes caíram, estão caídas já há mais de 10 meses que eu avisei os funcionários deste senhor. As redes nunca foram postas. Neste momento eu não tenho jardim, não tenho pomar, não tenho horta nem pensar, não é? Porque eu deixei de morar lá, depois das agressões e tudo. Eu tenho estado a tentar vender este imóvel há muito tempo e está cada vez mais desvalorizado. E tudo destruído. Não tenho árvores, as árvores neste momento pelo gado estão cotos no chão, o mar desapareceu tudo, tenho tudo destruído. E dei-me com, mais uma vez, ultimamente, estive quase 8 meses sem ir lá, fruto da situação de nervos e tudo, de não querer ver as pessoas em causa que me agrediram e tudo, como compreendem. Mas eu tenho que vender aquilo, porque eu não posso estar a pagar ao banco 2 imóveis, não tenho possibilidades. E tenho problemas de saúde em que não posso exercer uma atividade continuada. Então, este último mês, dei-me com realmente tudo devastado e, novamente, o portão que tinha sido mandado retirar pela edilidade, não é? Está lá no lugar. Está lá novamente e é fechado novamente. Portanto, as pessoas todas que eu levo lá acham muito bonito o anúncio no imóvel virtual, ou seja, no que for, mas quando chegam lá e se dão com um portão, com um muro na estrada, com um portão a vedar, a primeira coisa que fazem é voltar para trás e depois telefonarem-me. Ai, nós estamos enganados, você... Não. Quando foi há 8 meses não estava o portão, é isso que está a querer dizer, agora está, sim, há 8 meses não estava. Eu não sei se estava... Eu não sei se estaria... Não estava. Eu, quando fui lá em janeiro, o portão não estava colocado. Não. Estive 8 meses sem ir lá, entretanto, vi-me mesmo na pressão de ter que vender, não é? Fruto de situações económicas e tudo, e tenho estado a tentar e não consigo, como compreendem. Ninguém quer morar ao pé de uma vacaria. Aconteceu inclusivamente casais com filhos irem lá e virem animais atrás de nós, porque andam à solta pelo meu terreno, seja pelo que for, e não querem, e vem ele e o portão e veem logo que vão ter problemas. Portanto, eu não consigo vender, vou perder o imóvel para o banco, que é o mais que certo, eu sinto-me, como compreendem, muito lesada, porque acho que esta situação, já ao fim de 5 anos, já poderia ter sido resolvida. Eu não sei porquê. Eu acho que sinto como que se houvesse uma discriminação entre munícipes, porque a lei não está a ser aplicada, não só relativamente à vacaria, porque as instalações são ilegais, não estão licenciadas. A própria atividade pecuária, que segundo eu soube pela GNR, não está legalizada, e tudo se poderia ter resolvido se realmente este senhor tivesse tido o bom senso de desviar a pecuária, nem que fosse só 200 metros, já não havia nada deste tipo de problemas, mas aqui o que está em causa é mesmo a competência da Câmara para poder... sei lá, para poder aplicar a lei, no fundo, não é? Para poder aplicar a lei. Vou solicitar, eu recordo-me de ter estado numa reunião de executivo, recordo-me da fiscalização ter ido, recordo-me do vereador que tinha o pluro estar a ver o processo, terei que ver
terei que ver, relembro do portão ser removido, relembro-me dessas coisas, agora terei que fazer ponto de situação com os nossos serviços. Eu não sei se o Sr. Presidente já lhe chegou ou não, mas eu já enviei mais mails há coisa de 10 dias com fotografias e tudo. Não me chegou ainda, dos terrenos ainda não lhe chegou. Eu agradeço se puder realmente tomar... Irei ver o que se passa sobre essa matéria. Eu agradeço realmente, por favor. Brígida. Tenho um problema de falar alto. Não, Brígida fala sempre. Dizer o nome para a pata. Joaquim Ribeiro Brígida. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Comunicação Social e Público, obrigado. O meu assunto é outro. Olha, uma vez que temos nos dilema dos incêndios, há 19 anos, eu tive um incêndio, estava a 1 quilómetro de onde eu moro. Já ninguém podia parar com fumo. Fiz uma autodefesa para mim. Foi meter um rebanho de cabras para pastar, para estar defendido dos incêndios. Não consigo o licenciamento em extensivo, não há obras. Foi pedido aqui um parecer à Câmara. Isto é dentro do parque? É dentro do parque, mas eu pedi uma coisa, que a Câmara... Porque já agora eu gostava de ver a resposta mesmo do parque, submetesse os pedidos, quer seja o SNF, quer seja a AREN, quer seja aos bombeiros, que é a resposta que está ali, na resposta. Assim, não. Eu pensei em acabar com aquilo, porque não é pelo rendimento que aquilo dá, é a defesa que eu tenho para estar defendido. Agora, o que é que me fez não acabar? É ver o que se passou em Pedrógão e nos outros sítios. Está aqui uma resposta dos técnicos da Câmara, que nem é sim, nem sim, nem não. E o processo, em vez de despachar para as entidades, então se não tem que para o SNF, para a REN, não está o processo a arquivar. Quer dizer que não tem os pareceres, é isso? É, nem foram pedidos pela Câmara. E eu, ao viver esse dilema, eu tenho medo de acabar com aquilo, porque é a melhor proteção que eu entendo, que não pode haver um corpo de bombeiros ao pé de cada casa, não é? Brígido, vou ver o que se passa com o seu caso, e se tiver algum número de processo, depois dá-me no final e veremos isso. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Não havendo mais inscritos, portanto, vamos então votar o último ponto. Agradecia que os presentes pudessem deixar e teremos que